A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Ricardo Capelli, ele que é o interventor federal na segurança pública do DF, é secretário executivo também do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gentilmente atendeu o nosso convite. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariana, bom dia, Diego. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu que sou ouvinte da Nova Brasil, então uma alegria, um prazer estar aqui conversando com vocês e com todos os que nos ouvem nesse momento. Coisa boa. Bom, quero começar então perguntando, trazendo uma frase, a gente até falava agora há pouco, antes do intervalo, que a gente sempre vê ou o senhor dizendo ou publicando nas redes sociais, que é: 8 de janeiro ainda não acabou. Ontem mesmo, num tweet seu, tinha essa fala que é realmente muito forte e importante. E a gente falou agora há pouco também aqui no programa sobre essa operação que a Polícia Federal começou hoje cedo, está fazendo aí durante todo o dia, a Operação Lesa Pátria, justamente para identificar essas pessoas que podem ter envolvimento direto ou indireto com os atos do dia 8. Isso já é um indicativo de que, de fato, o 8 de janeiro não acabou e, enfim, não parece ter fim ainda próximo. Olha, é um dever nosso, primeiro com a população de Brasília, do Distrito Federal, mas um dever nosso com a sociedade brasileira, esclarecer tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Um dia lamentável da história do Brasil, com fatos inaceitáveis. E eu tenho dito, quer dizer, independentemente da opção política de cada um, o Brasil é um país democrático, é natural que as pessoas tenham opiniões divergentes, tenham votado cada um no seu candidato. Nesse momento não importa quem votou em um, quem votou no outro. Mas eu tenho a convicção de que a maioria esmagadora da sociedade brasileira não concorda com aquilo que aconteceu. Você depredar, ali não é só um atentado à democracia, que já seria, se fosse só a democracia, já seria muito grave. Mas ali é um atentado, e você que me ouve aqui de Brasília, você sabe que ali é um atentado contra um patrimônio histórico, contra um patrimônio cultural, contra a memória do país, né? As pessoas vêm a Brasília para conhecer também, visitar a Praça dos Três Poderes, visitar as instalações, obras históricas. Então foi muito grave o que aconteceu e a nossa responsabilidade é, primeiro, compreender corretamente o que aconteceu para que essas coisas não se repitam. E segundo, punir, quer dizer, tratar na forma da lei quem cometeu o crime. Né? A manifestação, volto a dizer, o Brasil é um país livre, democrático, o direito à manifestação é garantido pela Constituição, e a livre manifestação não pode ser de forma alguma criminalizada. Agora, o direito à livre manifestação não pode se confundir com vandalismo, com terrorismo, com atentado às instituições democráticas. Então, o dia 8 ainda não acabou, a gente está apurando as questões, para apurar responsabilidades e para que aquilo que aconteceu não se repita. Secretário Capelli, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Sei que a sua agenda está cheia, o senhor encontrou um tempinho para estar aqui com a gente. O nosso ouvinte da Nova Brasil fica muito lisonjeado com isso. Secretário, ontem o ex-ministro do STF, também foi ministro da Defesa do Lula em outros governos, Nelson Jobim, deu uma declaração que toda a imprensa deu, dizendo que a reação ao 8 de janeiro deve ser forte, mas deve ocorrer com destreza na avaliação dele, sem retaliação, para não fortalecer o extremismo. Né? Pelo que eu entendi, eu fui procurar depois a fonte primária ali da fala do Jobim, ele quis dizer que se for com muita vontade, isso pode até ter uma reação contrária mais forte. O senhor concorda com o Jobim? Olha, o ministro Nelson Jobim foi deputado, foi ministro, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é sempre uma referência para todos nós, né? É uma referência de equilíbrio, de ponderação. Então essa acho que é um alerta importante que ele faz. Nós temos que, eu tenho dito sempre, por exemplo, sobre os ocorridos aqui, especificamente no que diz respeito à segurança pública de Brasília. Eu tenho insistido e tenho reiterado que eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal, tenho plena confiança na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros. Houve problema? Claro que houve, mas esse problema foi sobretudo um problema de comando. Foi um problema na linha de comando.
em pessoas do comando que deveriam ter Pública do DF, das Forças de Segurança. Então afastamos algumas pessoas que estavam envolvidas diretamente no comando das operações. Já temos um novo no comando das operações. Já temos um novo comandante, o Coronel Klepter, que eu tenho absoluta confiança no comando dele. Então, na Secretaria de Segurança Pública, nós adotamos uma medida simples. Nós tivemos uma operação exemplar de segurança no dia 1º, no dia da posse do presidente Lula. A partir do dia 2, com o novo secretário, aconteceram mudanças no comando da secretaria. O que é que eu fiz? Eu apenas retornei a secretaria para o dia 1º. Eu não fiz nenhuma indicação pessoal, muito pelo contrário, eu tive uma referência técnica. Então eu retornei, eu nem conhecia os profissionais, mas a referência foi técnica. Então eu retornei para a secretaria, exonerei as pessoas que tinham sido nomeadas a partir do dia 2, com o secretário Anderson Torres, que nesse momento está preso. Então eu exonerei as pessoas que ele indicou, retornei por um critério técnico as pessoas que estavam no dia 1º, de forma que a secretaria está estabilizada, e nesse momento o trabalho central nosso é, primeiro, retomar a confiança da população. Vamos já realizar alguns eventos esse mês com absoluta tranquilidade. E, ao mesmo tempo, apurar o que aconteceu. Apurar não no sentido apenas de punir os responsáveis, mas de que fique para a população do Distrito Federal a consciência do que aconteceu para que não se repita. O mais importante é que a gente crie paradigma, aprenda com o que aconteceu. Esse aprendizado fica para a Secretaria de Segurança Pública para que nunca mais aconteça. Com relação ao prazo, eu recebi uma missão do presidente Lula e do ministro Flávio Dino, que vai até o dia 31 de janeiro. Essa missão se encerra no dia 31 de janeiro. Eu creio que a gente chega no dia 31 de janeiro com a situação normalizada, mas, claro, essa é uma decisão que cabe ao presidente da República. Secretário, no momento seguinte aos fatos ocorridos no último dia 8, a oposição ao governo Lula já começou a atribuir também, a tentar atribuir também parte da responsabilidade do que ocorreu ao governo federal, dizendo que o Ministério da Justiça tinha informação, que a ABIN tinha informado e tudo mais. A minha pergunta para o senhor é muito simples e direta. O que o Ministério da Justiça sabia sobre aquele dia 8? Eu, Diego, como jornalista e cidadão de Brasília, sabia que haveria um movimento na Esplanada no último dia 8. Acho que todo mundo tinha essa consciência ali, porque o WhatsApp vai girando, né? O que o Ministério da Justiça sabia sobre o dia 8? Diego, a sua pergunta é muito importante, porque esse é um debate que hoje está colocado, que a minha impressão é que terá algum desdobramento. O Ministério da Justiça tinha informação, recebeu informações de que poderiam acontecer distúrbios. Qual é a questão, Diego? É que pela Constituição, quem faz a segurança dos poderes federais constituídos aqui na capital, a segurança ostensiva, não é o governo federal. A responsabilidade é do governo do Distrito Federal. E nós recebemos informações do governador, de toda a equipe do governo, de que seria repetido no dia 8 a mesma operação de segurança que foi exemplar no dia 1º. Da posse. Então não havia motivo para que a gente desconfiasse do governo do Distrito Federal, que tinha realizado uma operação exemplar no dia 1º. Houve uma quebra de confiança, por isso foi decretada a intervenção federal, e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, adotou outras medidas, né? Foi uma quebra de confiança, mas não existia motivo para que a gente desconfiasse naquele momento da palavra que a gente recebia do governo do Distrito Federal. Isso vai gerar, Diego, inclusive está gerando inclusive um outro debate, que é o quê? Que é a reflexão sobre a necessidade do governo federal federalizar a segurança da Esplanada? Eu não diria, porque aparece esse debate de federalizar a segurança pública. Eu acredito que esse não é o melhor caminho. Tá. O debate que está em curso é sobre a necessidade do governo federal ter uma força regular, uma Guarda Nacional, que possa garantir a segurança dos poderes, dos três poderes e também das autarquias, enfim, dos prédios, da estrutura da administração federal, sim, aqui,
que vai além da esplanada, né? Tem também no plano piloto algumas unidades, enfim. Então esse é um debate que está colocado, porque no momento de crise, o governo federal, o Ministério da Justiça, não tem hoje um instrumento. A Força Nacional, ela não é uma força regular. Ela vem dos estados, volta para os estados, vai para alguma ação específica. Então, isso ensejou esse debate, é uma reflexão que eu acho que pode ter esse desdobramento concreto. Secretário, complementando, eu conversei com um policial militar e tive acesso a uma mensagem, policial legislativo, perdão, do Congresso Nacional, em que ele diz, inclusive, que acionou na véspera do dia 8, essa informação é pública, muita gente já deu na imprensa, acionou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal na véspera, fazendo um novo alerta do dia 8, e ouviu que a situação estava sob controle. Então, para deixar claro para o nosso ouvinte, o Ministério da Justiça sabia que havia possibilidade de distúrbios no dia 8, mas não poderia o Ministério da Justiça falar, então por isso eu vou colocar aqui 300 homens na esplanada. Porque não tem esses homens. Tem. Ok. Quem tem os homens é o governo do Distrito Federal. Pela Constituição, a segurança da capital federal, inclusive a segurança ostensiva, é feita pela Polícia Militar do Distrito Federal. Eu até conversei, Diego, com alguns jornalistas estrangeiros, e é até difícil você conseguir explicar que a segurança dos poderes constituídos, poderes federais, é feito por um outro ente, não pelo governo federal. É feito mas é assim na Constituição. Isso está gerando agora, esse evento está gerando uma reflexão, e acho que é muito provável que a gente dê um novo passo. Esse debate está sendo conduzido pelo ministro Flávio Dino, pelo ministro da Justiça, claro, em perfeita sintonia com o presidente Lula, mas isso está na pauta hoje, a criação de uma Guarda Nacional que possa ser acionada nesses momentos, porque o governo federal, no dia de hoje, o que cabe ao governo federal é, tendo a informação, acionar o governo do Distrito Federal. Foi o que foi feito. Foi o que foi feito. E o governo do Distrito Federal diz para a gente o seguinte: está tudo tranquilo, as forças estão mobilizadas, a gente hoje não tem o que fazer. Na situação de limite, faz o que fez, decreta a intervenção federal e assume. O que a oposição está pegando muito no pé também é da frase do Dino, que diz que viu pela janela o pessoal descendo. Mas dali não tinha mais o que fazer, secretário? Tinha tempo para se fazer alguma coisa ali? O ministro Flávio Dino fez, claro, e orientado também, em sintonia absoluta com o presidente Lula, a única coisa que poderia ser feita foi decretar a intervenção federal e assumir diretamente o comando das forças de segurança. Porque até aquele momento, antes da intervenção, o que ele podia fazer era ligar para o governador e cobrar que o governador comandasse. Como houve ali uma quebra de confiança, um instrumento que tinha à mão era decretar a intervenção e assumir diretamente o comando das forças de segurança. E foi isso que foi feito. Para que isso não se repita, é que está na mesa agora o debate sobre a criação da Guarda Nacional. Agora são 8h47, a gente está conversando ao vivo aqui no Nova Manhã Brasília com o Ricardo Capelli, ele que é o interventor federal na Segurança Pública do DF, também é secretário executivo do Ministério da Justiça. Secretário, você falou anteriormente sobre a questão das exonerações e nomeações do Anderson Torres assim que ele assumiu a pasta da Segurança Pública aqui no DF. Até teve, de fato, a gente noticiou aqui também esse movimento e depois a devolução dessas pessoas que saíram de cargos especiais, importantes na Secretaria, para os lugares onde elas estavam ainda no dia da posse, quando a Secretaria era chefiada ainda pelo então secretário Júlio Danilo. Qual que é o entendimento que existe nesse momento de que essas mudanças podem ter acontecido de forma intencional para que houvesse uma espécie de desmonte da cúpula da Secretaria, deixando algum tipo de fragilidade, especialmente levando em conta aí a atuação do ex-secretário Anderson Torres, ou, ao que tudo indica, não houve nada intencional? O que houve foi realmente um despreparo ou algum tipo de fato, uma falta de competência para que se exercesse ou para que se entendesse que talvez fosse importante manter aquele comando à frente da Secretaria? Olha, não me parece coincidência o que aconteceu. Não me parece obra do acaso. Claro, o ser humano não é infalível.
comete falhas, e nós temos que separar o que é falha da intencionalidade. Na minha opinião, não foi coincidência. O que a gente presenciou, a hipótese que eu trabalho é que houve sabotagem para facilitar aqueles atos inaceitáveis. Não me parece coincidência que a gente tenha uma operação exemplar no dia 1º, o senhor Anderson Torres assuma a secretaria no dia 2, altere cargos estratégicos da cúpula da segurança pública, viaje para o exterior e no dia 8 aconteça o desastre. É bom registrar que o senhor Anderson Torres, formalmente, legalmente, só entraria de férias, só entrou de férias no dia 9. Então, até o dia 8, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal era o senhor Anderson Torres. Então, não me parece coincidência que isso tenha acontecido. A gente está apurando tudo. Ontem nós fizemos já a 2ª reunião. Muito provavelmente, na próxima terça-feira, a gente vai ter um relatório consolidado da Secretaria de Segurança Pública com o passo a passo de tudo que aconteceu. A gente tem oficiais importantes da Polícia Militar que também estavam de férias ou entraram de férias naquela semana. Então, coincidências acontecem, existem, mas nesse caso não me parece coincidência. Me parece que existia uma preparação, uma cumplicidade de alguns agentes de segurança para que esses eventos inaceitáveis do dia 8 acontecessem. 8h51 em Brasília, você está sintonizado na Nova Brasil FM 97,5. A gente está aqui ao vivo nos nossos estúdios na capital federal com o Ricardo Capelli, que é interventor federal na segurança pública do Distrito Federal. Secretário, o Gilberto Gomes, nosso ouvinte, faz uma mensagem aqui no nosso chat do YouTube dizendo o seguinte: a atuação firme do senhor Ricardo Capelli chama a atenção e joga luz sobre o trabalho, mas ainda é figura não muito conhecida nacionalmente. Gostaria de saber o percurso dele até chegar à intervenção no Distrito Federal. Capelli, que está vindo do governo do Maranhão. Fala um pouquinho do seu perfil aí, Capelli, por favor. Deixa você falar. Vamos lá, é um prazer. Eu tenho 23 anos de atuação como gestor público. Sou jornalista, sou colega de vocês, Diego, Ariana. Me especializei em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, aqui na L2, na 602 Norte, aqui em Brasília, na nossa Fundação Getúlio Vargas, uma referência para nós. Então, me especializei em administração pública lá. E ocupei, fui secretário municipal, fui secretário estadual, fui secretário nacional de diferentes pastas, sempre na área de gestão, né? Tenho também uma trajetória no movimento social, mas já está no século passado, Diego, mas eu vou... É muito tempo, hein? É muito tempo, Eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, mas isso já foi lá no século passado, já tem tempo. Só. Mas eu me orgulho muito também. Em 92 você estava aqui na Esplanada de cara pintada, não? Não, eu entro eu começo a participar do movimento estudantil logo depois, em 93. Eu fui presidente da UNE em 97. E aí, logo depois, migrei para... Eu fiz o caminho inverso, né? Eu vim do movimento social para a gestão, e aí fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Social municipal, atuei nos governos Lula e Dilma, fui secretário nacional de Esporte Educacional, fui secretário de Estado de Comunicação do governo do Maranhão. Então, tenho uma trajetória assim, na administração pública, a minha experiência maior na gestão pública. E a gestão pública é liderança, é comando, é você delegar, é você liderar um conjunto de servidores. Então, essa é uma experiência importante. Uhum. E também, Diego, nós que somos jornalistas, dirigir também é comunicar, né? Claro. É você passar as mensagens certas, na hora certa. Então, isso também acho que tem me ajudado bastante, né? Conseguir me comunicar com a população, porque uma das missões nossas também é transmitir tranquilidade, equilíbrio, a população ter a confiança de que a gente está fazendo
aquilo que precisa ser feito. A gente está numa rádio musical, você toca alguma coisa, Capé? Eu não, Diego. Às vezes, eu me arrisco, mas sinceramente eu não convido ninguém para me ouvir, não. A gente querendo extrair aqui uma manchete para render. Mas eu sou fã da Nova Brasil. Eu moro aqui, eu já tenho 13 anos de Brasília. Olha aí. Tenho uma filha, 12 anos, brasiliense. Olha só. E sempre ouvi a Nova Brasil, sou fã. Bom demais. Vamos voltar para a dura realidade. Eu tenho mais 2 perguntinhas para te fazer, secretário, interventor. A primeira é, hoje, dia 20 de janeiro, já se passaram mais de 10 dias dos atentados do último dia 8. Qual as certezas e as dúvidas que o senhor ainda tem sobre eventual participação de militares e do Exército no que aconteceu? Olha, Diego, essa é uma pergunta muito importante, mas eu acho que a gente tem que, seguindo aí o conselho do ministro Jobim, tratar as coisas com muito equilíbrio. Uma coisa é a participação de militares, policiais, ou algum militar das forças, ou mesmo da reserva, a postura individual deles nesses eventos. Eu acredito que isso, de fato, infelizmente, ocorreu. Outra coisa é você dizer que existe uma... Só um pouquinho, secretário, desculpa te interromper. Ocorreu lá no QG, no acampamento? No QG... Ocorreu no Palácio do Planalto? Ocorreu aonde? Ocorreu em todo o processo, porque a gente tinha, tanto no QG, lá no acampamento, quanto na operação... Veja você, Diego, que os policiais militares me relataram uma coisa que eu considero importante e grave, de que entre os manifestantes você tinha gente com treinamento profissional. Eles me relataram que tinha gente usando rádio comunicador. Tinha gente com experiência de combate. Fizeram um rapel para descer dentro do Congresso, uma espécie de rapel ali. Um conhecimento do campo. E mais, tinha gente, inclusive, com equipamento especial. Tinha gente com luva própria, com máscara e com luva própria para devolver bomba de gás lacrimogêneo e bomba de efeito moral. Então, eu acredito, sim, que existiam indivíduos das forças de segurança, militares, da reserva, enfim, a gente está apurando, envolvidos. Porque tinha gente, segundo o relato dos policiais, profissionais. Os policiais, você sabe que eles estão muito acostumados a lidar com manifestantes. Eles conhecem quando o manifestante é um manifestante ou quando tem um treinamento diferenciado. Então, essa é uma questão. A outra questão é a gente pegar a atitude reprovável individual de alguns e generalizar para as instituições. Generalizar para a Polícia Militar ou para alguma das forças, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, enfim. Isso aí eu acho que é um erro. Eu tenho plena confiança na Polícia Militar, são homens e mulheres valorosos e o erro de uns não pode macular as nossas instituições. Então, acho que é esse equilíbrio que a gente precisa ter. 8h57. Queria perguntar sobre como é que está sendo a relação com a governadora em exercício, Celina Leão. Ela chegou a dizer nessa semana que o próximo secretário de Segurança Pública do DF deve ser indicado pelo governo federal. Como é que está sendo isso? Olha, a relação com a governadora em exercício, Celina Leão, é a melhor possível. A governadora tem tido uma postura absolutamente colaborativa, tem cooperado em todas as nossas necessidades. Toda a operação montada até agora contou com o apoio de outras secretarias e a governadora sempre se colocando à disposição, então uma postura muito boa. Com relação à indicação do próximo secretário, quem deve indicar o secretário é quem foi eleito pela população do Distrito Federal para exercer esse direito de indicar o secretário. O que nós do governo federal apenas temos pontuado é que é muito importante que a pessoa indicada legitimamente pelo governo do Distrito Federal tenha a capacidade e a condição de construir uma relação positiva, uma relação colaborativa com o governo federal.
não me pareceu, e acho que esse foi um erro, não me pareceu razoável, com um país polarizado, você pegar o ex-ministro de Jair Bolsonaro, o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que tinha uma ligação direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro, você pegar o ex-ministro dele e não é só o fato dele ser o ex-presidente, é que Bolsonaro questionava e questiona diretamente as instituições da República e o resultado das eleições. Então isso é grave. Então você pega uma pessoa ligada diretamente a ele e no dia 2 você botou para comandar a segurança das instituições que ele ataca todo dia. Então acho que aqui houve um erro grave. Então o que a gente tem ponderado é isso. A escolha é do governo do Distrito Federal, o governo foi eleito pela população para fazer essa escolha, a nossa ponderação é apenas que seja alguém de livre escolha, volto a dizer, do governo, mas que tenha a capacidade de estabelecer um diálogo positivo, um diálogo colaborativo com o governo federal. Muito bem, 8 horas, não, agora 9 horas, eu ia falar 8h59, virou o relógio, a gente está estourando o nosso tempo aqui, mas em tempo ainda de registrar a participação do ouvinte Marcos Maia, que diz o seguinte: muito boa a entrevista, principalmente agora, para nivelar com informações os cidadãos ouvintes da Nova Brasil FM. Secretário, eu tenho uma última pergunta, na verdade só porque o tempo estourou, senão a gente conversava mais aqui, que o papo tá bom. Mas é o seguinte, foram presos, detidos inicialmente 1.600, 1.700, por isso aí. Isso, em torno disso, isso. Começou ali também uma grande discussão e tudo mais, quem vai ficar preso, quem não vai, a triagem, alguns foram soltos ali num primeiro momento já, idosos, crianças, pessoas com algum tipo de comorbidade. Depois essa triagem continuou sendo feita. A gente falou muito disso aqui. O nosso programa no dia 9 de janeiro foi um programa histórico, né, Ariane? Foi. A gente colocou emoção, colocou um pouco... A gente tenta fazer um jornalismo sem fígado, sem víscera, mas não tinha jeito. Naquele dia, quase choramos aqui no ar. Eu bati essa mesa que o senhor está aqui algumas 10 vezes durante o programa ao vivo, porque é isso. Voltando para o início da sua fala, secretário, a gente... essa semana eu fui na Praça dos Três Poderes, fui entrevistar 2 moradoras de Brasília, elas começaram a chorar durante a entrevista, falando do que estavam vendo ali, né? Não foram só vidros que foram quebrados, né? Foram instituições que foram abaladas, né? E a minha pergunta como separar quem estava ali? O senhor falou disso, né? Dentro do contexto dessa fala do Jobim, do Nelson Jobim ontem também. Todo mundo que estava ali é criminoso, aquela multidão toda que estava ali cometeu atos golpistas e terroristas. A gente comentava que se você vai numa manifestação com bandeiras que acho que ninguém discorda, Deus, pátria, família, liberdade, mas alguém taca uma primeira pedra, eu viro as costas e vou embora. Eu não vou ficar aqui. Aí no meio da massa, a gente sabe como é, né, esse movimento de massa. Enfim, fiz todo esse preâmbulo para te perguntar. Todos que estavam ali eram criminosos, todos merecem ficar presos e serem punidos? Olha, eu tenho muita confiança na condução da Justiça Federal, do ministro Alexandre de Moraes, nos inquéritos que foram abertos pela Polícia Federal, que vão apurar. Quer dizer, o desafio agora é individualizar a conduta de cada um, né? Material tem, né, secretário? Eu ia dizer justamente isso. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil a pessoa cometer um crime e não ser identificado. Você tem câmeras por todos os lados, você tem muito material, né, digitais, tem pedaços de roupa até, você tem material farto. A Polícia Federal está fazendo está em curso a maior mobilização de peritos, de especialistas para fazer essa identificação. Então essa identificação vai ser feita e a gente vai, no avanço das investigações, individualizando as condutas, né? Claro, volto a dizer, o Brasil é um país livre, democrático, a linha de corte da condução do processo não é quem votou em A ou em B ou C, ou quem está se manifestando, exercendo o seu direito à livre manifestação. A linha de corte é quem está participando
de uma conspiração ou de atos que atentem contra o Estado democrático de direito. Porque aí é rasgar um pacto social maior que constrói a nossa nação, que é a Constituição Federal. Quer dizer, a Constituição, Diego, ela é um contrato social que é o laço fundamental que nos une, que une a todos. Une quem é de esquerda, une quem é de direita, une quem pensa de qualquer jeito. É a Constituição que nos une, é o reconhecimento ao resultado da eleição. Então, rasgar a Constituição é rasgar a nação. Então, aí isso não pode ser, isso não é aceitável por nenhum país do mundo e não pode ser aceitável pelo Brasil. Então, essa é a linha. Não é perseguir quem pensa diferente. É perseguir quem conspira para solapar a democracia. Veja você, o presidente Lula perdeu a eleição em 89, perdeu a eleição em 94, perdeu a eleição em 98. O presidente Lula ficou preso 580 dias. Você sabe o que é ficar preso um dia, 2 dias? Ele ficou preso 580 dias. Você pode ter qualquer opinião sobre isso, mas o fato concreto é que todas as acusações contra ele foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, tanto que ele pôde concorrer. O presidente Lula jamais pediu que os partidos de esquerda ou que a população que o apoia atentassem contra as instituições democráticas, atentassem. Isso é democracia. Isso é democracia, é você respeitar, mesmo discordando. O presidente Lula, quando foi para a cadeia, ele não concordava com aquela sentença. Muita gente defendia que ele não se entregasse. Ele, respeitando as instituições, se entregou, cumpriu 580 dias na prisão, injustamente. Quem diz isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. Mas o que é mais importante, ele jamais usou o fato de discordar da decisão do Poder Judiciário ou da decisão soberana do povo, das urnas, para atentar contra a democracia. Atentar contra a democracia é o cara que perdeu o jogo e quer chutar o juiz no final da partida. Isso não é aceitável e a gente tem que coibir de maneira dura, porque coibir de maneira dura não é defender um lado ou outro, é defender todo mundo, é defender o direito de quem pensa diferente se expressar. A democracia é isso, e é por ela que a gente está lutando nesse momento. Agora são 9h07, a gente mais que estourou já o nosso horário aqui no Nova Manhã Brasília, mas aproveitando aqui a presença do interventor, quero fazer minha última pergunta. A gente falou do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, falamos sobre as pessoas envolvidas nos atos do dia 8, que estão sendo identificadas, as condutas que estão sendo individualizadas, para que seja dado exemplo de que situações como aquelas não vão ser aceitadas mais aqui. Eu queria perguntar como que está a avaliação do senhor, do próprio governo federal nesse momento, da postura adotada ou da participação ou não do agora governador afastado Ibanez Rocha em tudo que aconteceu, já que o senhor disse que o entendimento é de que houve uma falha de comando e não lá na ponta. Olha, eu acho que a principal falha foi ter colocado na Secretaria de Segurança Pública uma pessoa notadamente, publicamente, desafeto do presidente eleito e muito ligado a uma pessoa que conspirava abertamente contra as instituições. Acho que o principal erro foi a indicação do senhor Anderson Torres. O Supremo Tribunal Federal tomou a sua decisão também, o ministro Alexandre de Moraes, e no curso do processo vão ser investigados e vai se chegar a uma conclusão sobre as responsabilidades. Muito bem. 9h08, a gente encerra aqui então essa entrevista com o interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal e secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli. Ricardo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez, pela disponibilidade, pelo tempo de vir aqui. Desejo muita força e muita sabedoria nesses anos que nós teremos pela frente, vamos precisar.
Obrigado, Diego, Ariane, todos os ouvintes. Foi um prazer falar com vocês. Eu, quando recebi o convite, eu sempre estava no carro ou em algum lugar ouvindo a Nova Brasil, não poderia deixar de aceitar. Muito obrigado. Coisa Bom boa. demais. Muito obrigada.